Vamos ver com fé a palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra de Deus. Vamos refletir nela. Ela que traz luz, que é luz para o nosso caminho e dirige a nossa vida. E dá testemunho daquele que era, que é e que há de vir. O Senhor Jesus. A justiça que vem de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 1 a 11. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgasta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas, mais uma vez. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Um texto que parece difícil, mas é muito simples, muito fácil. É só confiar em Jesus. Porque a justiça não vem de outro lugar, que não seja daquele que é a fonte de toda a justiça, o nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos transforma por meio dela. Fala conosco mais uma vez. Nos ilumina, Senhor, através dela. Nos faz mais parecidos com Jesus por causa da tua palavra. É o que eu te peço, no nome dele. Amém. Amém. Os irmãos sabem para que serve um currículo? Acho que todos sabem, né? Todos nós já fizemos pelo menos um currículo na vida. Na realidade, o currículo é um documento pessoal, em que, de forma objetiva, nós apresentamos o melhor de nós, para que a gente possa concorrer e ganhar aquela vaga que a gente está disputando e concorrendo com outras pessoas. No currículo, a gente coloca a nossa formação escolar, cursos que já fizemos, empregos anteriores que tivemos, experiências profissionais que adquirimos, nossas melhores habilidades e tudo aquilo que possa impressionar aquela pessoa que vai nos recrutar, aquele que vai avaliar e vai oferecer aquela vaga de emprego. É um resumo estratégico das nossas conquistas, um catálogo do nosso valor, um registro cuidadosamente montado para provar que nós somos dignos daquela vaga que nós estamos concorrendo. Cada linha do currículo é uma tentativa de dizer para o outro: veja como eu sou bom, olha como que eu mereço ficar com essa vaga que eu estou concorrendo, e não o concorrente que você acabou de receber aí, outro currículo. É eu que mereço, eu que sou bom. Mas quando se trata do relacionamento com Deus, o nosso currículo desmorona.
desaba. Sabe por quê? Porque diferente do mercado de trabalho, que um currículo bem elaborado pode até enganar o contratante, diante dele, nenhum currículo humano tem peso, tem valor. A soma das nossas obras, os nossos títulos, as nossas tradições religiosas, as nossas boas intenções, não é suficiente para nos tornar aceitáveis diante de Deus. Paulo entendeu isso e agora está transmitindo para a igreja dos Filipenses e também para nós. A advertência de Paulo é contra os falsos mestres que pervertem o evangelho. Naquele cenário, provavelmente eram os judaizantes, isto é, aqueles judeus que foram convertidos ao cristianismo, mas que insistiam na necessidade da circuncisão, da observação rigorosa da lei, para um motivo: para conquistar a salvação diante de Deus. Eles continuavam insistindo: para ser salvo, precisa de Jesus, mas também precisa da circuncisão e precisa de observar a lei. Então essa exortação de Paulo, no texto de hoje, é uma defesa vigorosa da justificação pela fé. É uma confissão pessoal de Paulo, mostrando como ele elaborou e abandonou toda a sua confiança na carne para ganhar a Cristo. Como que Paulo abandona todas as suas credenciais, todo o seu currículo impecável, toda a sua fama, todo o seu zelo pela religião judaica para ganhar a Cristo. Paulo olha para a igreja e diz: se vocês acham que vocês merecem a salvação por conta própria, se vocês acham que tem um currículo bom, eu vou apresentar o meu currículo para vocês. E vocês vão ver que o meu currículo é muito melhor do que o seu. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Mesmo o meu currículo sendo melhor que o seu, ele também não vale nada. Paulo apresenta um currículo impecável, humanamente falando, mas sem valor nenhum diante de Deus. E isso só é possível porque a alegria cristã floresce no lugar onde o orgulho morre. Para que a glória de Cristo brilhe, o meu orgulho precisa cair por terra. Para que Cristo seja exaltado, para que eu confie exclusivamente na salvação pela fé em Jesus Cristo, eu preciso abrir mão do meu orgulho. Eu preciso descer do trono. É nesse tom, aparentemente contraditório, mas profundamente verdadeiro, que Paulo escreve aos Filipenses. E ele começa nos versículos 1 e 2. Alegrai-vos no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Tenha alegria no Senhor. Regozijem-se no Senhor. Mas tome cuidado. Logo em seguida ele começa a dizer: acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. E antes disso ele coloca: eu vou falar com vocês mais de uma vez sobre isso. E eu não canso de repetir, porque vocês precisam ouvir de novo. Alegria e vigilância podem perfeitamente caminhar juntas, porque há inimigos sutis da graça que tentam reintroduzir a confiança nas obras como base de aceitação diante de Deus. É a voz da serpente que diz: você precisa cooperar com Deus para você ser salvo. Só Jesus não basta. Precisa da sua força. Precisa da sua ajuda. Ainda hoje isso acontece. Está cheio de falsos ensinadores dizendo que a salvação é de Deus, mas precisa de um empurrãozinho humano. A salvação é de Deus, mas você precisa fazer a sua parte. Porque se você não fizer a sua parte, não adiantou nada. Você vai perder a salvação do mesmo jeito. Dizendo que a salvação é pela graça, mas também por causa do batismo, por causa das boas obras, por causa das tradições, por causa de coisas que a gente precisa fazer, por causa de coisas que a gente precisa parar de fazer.
ou algum tipo de desempenho religioso. Quanto mais alto for o meu desempenho religioso, mais perto da salvação eu estou. Mas o dia que eu derrapo da minha credibilidade religiosa, pronto, nesse dia eu perdi a minha salvação. Então Paulo vem escrever esse texto para confrontar pessoas que colocavam esse tipo de distorção ao evangelho da graça de Jesus Cristo dentro da igreja dos filipenses. E que da mesma forma tenta fazer isso hoje, no meio de igrejas de Cristo Jesus. É o velho veneno do mérito, servido em taças novas. Nas palavras de Jesus, isto é colocar remendo novo em pano velho. É colocar vinho novo em vasilhas de couro velha. É gente que até fala de Cristo, mas coloca o foco no esforço humano, como se a cruz não fosse suficiente. Como se a morte sacrificial e substitutiva de Jesus não fosse eficiente se não tiver a participação do homem. Paulo enxerga esse perigo e soa o alarme. Ele sabia que qualquer tentativa de acrescentar algo à obra de Cristo é, na prática, subtrair de Jesus Cristo a glória que pertence exclusivamente a Ele. Por isso o apóstolo é tão direto. Acautelai-vos. Tomem cuidado. Fiquem atentos. Fiquem espertos. Todo sistema que mistura graça e mérito humano destrói o evangelho de Jesus Cristo. Porque a salvação, ou ela é toda de Deus, ou então não é salvação. Porque se depender de nós, nós vamos perder. Se dependesse de nós para conquistá-la, nós não a conquistaríamos. Se dependesse de nós para preservá-la, a gente jogaria fora muito rapidamente. Essa é a batalha de Filipenses capítulo 3 e continua sendo a nossa batalha. Entre a alegria de confiar em Cristo e a tentação de voltar em confiar em nós mesmos. Paulo nos chama a permanecer firmes na única base segura, a justiça que vem de Deus mediante a fé. Nós lemos Efésios no início do culto. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses falsos mestres que insistiam na circuncisão, nos méritos pessoais para a salvação, eram na verdade defensores de uma salvação cooperativa, onde o homem ainda teria algo para oferecer a Deus em troca da sua salvação. Mas o evangelho que Paulo anuncia é radicalmente diferente. A salvação é obra exclusiva de Deus, é monergismo puro, é algo de Deus. O ser humano nada contribui a não ser com o pecado que torna necessária a graça que transforma e que liberta. Por isso Paulo desmascara qualquer sistema religioso que tenta acrescentar credenciais humanas à obra de Cristo. E para deixar isso inquestionável, ele abre o seu próprio currículo impecável, para mostrar a sua dependência pura, o seu zelo incontestável, a sua moral impecável, que tudo aquilo que o judaísmo considerava glória, diante de Deus, Paulo considerava como refúgio, algo que não servia para nada, algo para ser lançado fora. A fé verdadeira, então, irmãos, ela consiste em abandonar o currículo próprio e confiar inteiramente no currículo de Jesus Cristo, o único que é perfeito. É trocar o esforço meritório pela justiça imputada. É reconhecer que a comunhão com o Salvador vale infinitamente mais do que qualquer conquista religiosa, do que qualquer esforço humano. Paulo não apenas ensina essa verdade, ele vive essa verdade. Seu testemunho mostra que a verdadeira alegria não está em fazer algo por Deus, mas em descansar naquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. A salvação que recebemos, na parte teologicamente definida como justificação, é muito mais rica e preciosa do que perdão.
No perdão, a culpa, o erro, a dívida é perdoada. Lembre-se da oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por exemplo, se você estiver devendo R$100 no supermercado, perto da sua casa, e o dono do supermercado olhar para você e disser: sua dívida está perdoada. Ele está dizendo: os R$100 que você me devia, eu vou riscar, eu vou esquecer, eu vou apagar, e a partir de agora você não deve mais esses R$100 para mim. Isso é bom, não é? Isso é graça. Mas só que é limitado. Por quê? Você vai precisar ficar devendo de novo. Amanhã você tem que ir no supermercado de novo. Amanhã você tem que comprar coisa de novo. E o perdão foi dos R$100 que você devia. Mas a justificação, ela vai muito além desse pagamento da dívida que você tinha. É como se o dono do supermercado dissesse a você: os R$100 que você me devia está perdoado. Mas eu não vou parar por aí. Qualquer coisa que você comprar aqui no supermercado, de agora em diante, você não precisa pagar mais. Porque eu sempre vou pagar a dívida no seu lugar. Tem diferença de uma coisa ou de outra? O que é melhor, o perdão ou a justificação? Justificação é Deus se tornando homem e morrendo em nosso lugar para substituir a nossa dívida pela vida dele eternamente diante de Deus. É o Deus santo e justo trocando a vida dele pela nossa e nos tornando justos. Não porque nós somos justos, não porque nós deixaremos de pecar, mas porque ele é justo e a justiça dele é imputada sobre a nossa vida gratuitamente, sem mérito nosso, sem a gente merecer, sem a gente ter como pagar. A justificação é Deus nos declarando justos diante dele com base na obediência perfeita e no sacrifício completo de Cristo. É como se Deus olhasse para nos condenar, mas quando ele vai nos condenar, ele olha para o Filho dele, crucificado e dando a vida no nosso lugar. Não porque mudamos de comportamento, não porque agora a gente passou a merecer, mas porque nós fomos unidos a Jesus Cristo pela fé. E a partir desse momento, quando Deus olha para nós, ele não vê mais o devedor, ele não vê mais o pecador, ele não vê mais o fracassado, o condenado à morte. Ele vê o Filho perfeito dele sendo morto em nosso lugar. Isso é graça. Isso é algo que nós jamais poderíamos fazer. A justificação, portanto, não é apenas um recomeço moral. É uma nova posição diante de Deus. É um decreto. Agora nós fomos decretados justos, porque Jesus Cristo é justo e ele deu a vida no nosso lugar. Nós somos aceitos, não tolerados. Nós somos declarados justos, não apenas perdoados. Tudo isso não acontece por esforço humano, mas por graça pura. Graça que paga, que cobre, que transforma, que muda o rumo da eternidade. Por isso Paulo podia dizer, no versículo 9, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, Filipenses, esses 11 versículos do capítulo 3, é um hino à graça que humilha o homem e exalta o Salvador. A justiça que vem de Deus não é conquistada, mas é recebida gratuitamente. E quem recebe passa a considerar tudo o mais como perda. Todos os tesouros da terra como esterco, como lixo,
como não servindo para nada. Porque se eu recebi, foi imputada sobre mim o perdão eterno, a justificação. Eu fui considerado justo diante de Deus. Eu não preciso mais pagar com a minha alma no inferno. Eu não preciso mais ficar preocupado com lixos e misérias oferecidas por essa terra. Aí está a diferença. Aí está a diferença. Tem gente que diz que se crê na justificação pela graça, isso vai dar liberdade para sair pecando e afrontando a Deus. É exatamente o contrário. Porque eu tenho a convicção que Jesus Cristo pagou a minha dívida no meu lugar. Eu sou tão grato que eu paro de ficar olhando para as misérias e as mazelas dessa terra. E os meus olhos ficam fixados em Cristo. E eu só quero louvar e agradecer a Ele e ser grato eternamente, porque eu sei que essa vida passageira ela vai ficar aqui muito rapidamente e brevemente nós estaremos eternamente com Deus. E isso só é possível por causa de Jesus, por causa da ressurreição final. Não é conquista, mas é graça recebida. Isso tudo vai na contramão do humanismo presente nesse mundo caído de hoje, que quer a qualquer custo dizer que o ser humano é importante, o ser humano é o melhor de Deus, e mais um monte de baboseiras por aí. E fica bravo quando alguém coloca Deus no centro e tira o poder das mãos humanas, porque é o pecado que faz isso. O pecado que quer fazer a gente crescer e achar que a gente é aquilo que a gente não é. Faz com que o homem queira ocupar o lugar no trono que pertence exclusivamente a Deus. O pecado é a rebeldia do coração humano de querer reinar no lugar de Deus. O pecado é o orgulho no coração de querer achar que é superior a Deus. Foi essa a tentação que o diabo ofereceu para Eva e a Adão. No jardim do Éden eles caíram. A chance de ter o conhecimento sobre tudo e ser igual a Deus. Por isso que a morte entrou no mundo. E o pecado é essa rebeldia de querer se colocar no lugar de Deus. Então o que nós vamos refletir hoje é que a salvação consiste em abandonar o próprio currículo e se agarrar à justiça perfeita de Cristo, que transforma o nosso passado, que aperfeiçoa o nosso presente e que garante o nosso futuro nos braços de Jesus. Então a primeira parte, os versículos 1 a 3, nós vamos falar um pouco sobre o perigo da confiança humana. Olhe novamente aí para os 3 primeiros versículos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta. E é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo começa o 3º capítulo trazendo um alerta urgente. Não podemos confiar na nossa própria carne, na nossa própria força, em nós mesmos. Nos capítulos anteriores ele já havia mostrado a supremacia de Cristo, a primazia do outro, mas agora ele volta a atenção para a verdade do Evangelho, que estava sendo ameaçada pelos falsos mestres. Então esse trecho do capítulo 3 é Evangelho puro. Obrigado. Mais uma vez nós vamos falar do Evangelho. Eu também não me canso de falar do Evangelho. E enquanto eu estiver aqui, todo domingo nós vamos falar do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Ele começa dizendo, alegrai-vos no Senhor. Porque de novo eu vou falar com vocês. Eu não me canso disso. Vou repetir mais uma vez para ficar muito claro. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da circuncisão. Esses mestres, os judaizantes, ensinavam que a salvação dependia da circuncisão e da observância da lei. Confiando nos próprios esforços e rituais para justificar-se diante de Deus. E Paulo denuncia com firmeza essa armadilha
mostrando que qualquer confiança em si próprio, qualquer confiança na carne, qualquer confiança do ser humano pode fazer em relação à sua salvação é um perigo espiritual real. Ele descreve esses falsos mestres com 3 palavras fortes: cães, maus obreiros e falsa circuncisão. Não são 3 grupos diferentes, mas são 3 maneiras diferentes para se referir ao mesmo grupo, aos mesmos falsos ensinadores. A metáfora é clara: cães. Não é aquele cachorrinho bonitinho, com lacinho no pelo, né? Que fica pulando no seu colo, né? Na sua casa, bonitinho, cheirosinho. Cães aqui são animais ferozes, famintos, que andam em bando à procura de comida e atacam quem e o que eles veem pela frente. Eram pessoas que, em vez de edificar a igreja, vagavam ao redor do rebanho, tentando enganar e dominar, buscando seus próprios interesses, tentando confundir os novos crentes. Eles se vangloriavam de atos externos, mas espiritualmente estavam mutilados, sem a verdadeira vida que vem de Deus. Maus obreiros. Não são obreiros que fazem as coisas de qualquer jeito, relaxadamente, mas são intencionalmente ferramentas do mal dentro da igreja, querendo impor a circuncisão e o seguir a lei como parte fundamental para a salvação. Paulo mostra que a circuncisão, que era o símbolo do pacto de Deus com Abraão, só tem valor quando for realizada no coração pelo Espírito Santo. Todo o resto, qualquer rito ou esforço humano que substitua a graça de Cristo, é um rito vazio, sem significado. Enquanto os falsos mestres confiavam em si mesmos, o povo de Deus é chamado a uma postura totalmente diferente. A nossa segurança, a nossa identidade não estão na carne, não estão em obras externas ou em religiosidade, mas está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O povo de Deus é identificado por 3 marcas claras: adoração sincera, centralidade de Cristo na vida e renúncia à confiança no próprio ego. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, movidos pelo Espírito Santo, e não por aparências ou por regras externas. A nossa alegria, o nosso prazer, a nossa glória estão em Cristo e não em nossa própria vida. Cada vitória, cada força, cada esperança vem dele, não das nossas habilidades e dos nossos méritos. O nosso currículo nunca vai ser perfeito diante de Deus, mas o de Jesus Cristo é perfeito. E é ele que se apresenta no nosso lugar. A advertência de Paulo é prática e é pastoral. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Acautelai-vos, como pastores que protegem as suas ovelhas contra os lobos. A confiança na carne não é apenas inútil, ela é perigosa, porque ela nos afasta de Cristo e coloca em risco a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Porque coloca o coração humano, a força humana, no lugar da glória de Cristo. Tira Deus do trono e coloca o homem para reinar no lugar dele. A verdadeira alegria cristã nasce de um coração que se gloria somente no Senhor e que descansa totalmente na obra consumada de Cristo. Lembra da última palavra que Cristo falou na cruz? Está consumado. Está pago. Está feito. Está plenamente concluído. Não precisa de mais nada. Precisa somente crer em Jesus com o coração e confessar a Ele com a boca. Hoje o desafio é olhar para nós mesmos e ver em que área nós ainda estamos confiando nas nossas próprias forças, nas nossas próprias realizações, nos nossos próprios ritos religiosos e abandonar isso o mais urgente possível. Paulo nos chama a entregar tudo a Cristo.
a buscar a nossa segurança, a nossa identidade, a nossa alegria exclusivamente em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós deixamos a confiança humana de lado, nós experimentamos a liberdade e a paz que só Jesus Cristo pode nos dar. E nos tornamos parte do verdadeiro povo de Deus, aquele povo que possui a circuncisão no coração, que foi operada pelo Espírito Santo e não por mãos humanas no 8º dia de vida. Quando nós percebemos o perigo da confiança na própria carne, fica claro que não há segurança nos nossos esforços e nos nossos méritos pessoais. Confiar em rituais, títulos ou realizações humanas é se enganar, porque nada disso pode sustentar uma alma diante de Deus. Paulo nos prepara para olhar ainda mais de perto para a futilidade da justiça própria. Aquelas práticas e regras que parecem produzir santidade, mas que na realidade sem Cristo são vazias e incapazes de salvar. Então o caminho segue naturalmente para o próximo alerta do apóstolo, mostrando que a verdadeira justiça não nasce do esforço humano, mas da fé viva em Cristo, que transforma o coração e nos faz caminhar em dependência de Deus. Então a sequência do texto aí vai mostrar a futilidade da justiça própria. Versículos 4 a versículo 6. Vamos ler aí novamente. Paulo falando para os filipenses. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo dá a carteirada aí, né? Ele mostra as suas credenciais. Ele mostra o seu currículo, que era muito mais impecável do que qualquer judaizante que estava presente na igreja dos filipenses. Então, depois de denunciar a confiança, o perigo da confiança humana, Paulo agora revela a futilidade da justiça própria. Ele abre o coração e mostra que se alguém poderia confiar em si próprio, se alguém poderia dar uma carteirada, ele teria todos os motivos para fazer isso. Ele poderia dizer como Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Não é uma declaração de soberba, mas é uma ironia santa. Paulo não está fazendo isso para mostrar que ele era o bom. Ele estava querendo mostrar para eles que mesmo ele sendo bom, não significava nada. Ele está prestes a desmontar, um a um, os pilares da sua antiga glória. Não para se vangloriar, mas para demonstrar que tudo isso diante de Cristo é refúgio, é nada, é defeito, é perda. Ele começa com os privilégios que ele herdou. Ele foi circuncidado no 8º dia, conforme manda a lei de Moisés. Ele era da linhagem de Israel. Ele era da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus. Os irmãos fazem ideia o que era ser da tribo de Benjamim? Ele era descendente do primeiro rei de Israel, do rei Saul. Cada expressão carrega um peso histórico e religioso. A linhagem de Israel indica que ele pertencia ao povo eleito, descendente direto de Jacó, portador das promessas. Tribo de Benjamim era símbolo de nobreza. Dela veio Saul, né? E quando Paulo diz hebreu de hebreus, ele se distingue dos judeus helenistas, que eram judeus, mas que foram criados na cultura grega, que estava assim de cristãos helenistas dentro da igreja dos filipenses. Lembra da instituição dos diáconos nos Atos dos Apóstolos? Que os judeus de fala hebraica estavam em choque contra os judeus de fala grega.
achando que um era melhor do que o outro, que um grupo estava recebendo mais doações para as suas viúvas do que o outro grupo. Aí os apóstolos se reúnem e, direcionados pelo Espírito Santo, eles instituem os diáconos para cuidar da parte social, enquanto eles se dedicariam à oração, ao ensino da palavra. Era esse grupo aí de judeus de fala grega que ele estava se dirigindo. Mas Paulo não para aí na herança. Ele não para mostrar a carteirinha dele, o pedigree que ele tinha, né? Que ele era de raça pura, né? Ele passa aos méritos que ele conquistou com esforço próprio. Ele começa a falar, quanto à observação da lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, eu defendia tanto a lei e o judaísmo que eu era perseguidor da igreja de Cristo. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Eu não deixava ponta solta. Eu cumpria todos os pontos da lei. Seu zelo era ardente. Muitas das vezes era violento. Ele acreditava sinceramente que defender a honra de Deus era perseguir os cristãos. Atos dos Apóstolos 22:4, o próprio Paulo diz isso. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Em Gálatas 1:13 ele diz que perseguia a igreja de Deus e a devastava. Ele acreditava piamente que os seguidores de Jesus Cristo eram hereges que feriam a lei, que estavam indo contra Deus, por isso ele perseguia. Na sequência da sua fala ele termina dizendo, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não porque fosse sem pecado, mas porque cumpria tudo o que a lei exigia exteriormente, oferecendo sacrifícios, observando os rituais à risca. Aos olhos humanos, Paulo era o modelo de religioso perfeito, o paradigma da santidade legalista. Contudo, o que o Paulo quer mostrar é que tudo isso não valia nada diante de Cristo. A herança, os ritos, o zelo, a reputação, nada disso o aproximava de Deus. A lei sem Cristo é letra morta. O zelo sem o amor de Cristo é destruição. A justiça própria sem a graça é ilusão. O apóstolo revela o paradoxo trágico de quem confia na própria moralidade. Pode ser religiosamente ativo e ainda assim estar espiritualmente morto. A mesma energia que Paulo dedicou à religião o tornava cego para o evangelho. É a cegueira de quem vive para ser bom o bastante, mas que nunca percebe que ninguém é justo diante de Deus, como ele escreve depois em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Esse trecho nos confronta com uma verdade desconfortável, que o legalismo não é apenas um erro teológico, mas é uma idolatria sutil, a idolatria de colocar o eu no lugar de Deus. E nunca vai se satisfazer nisso. Nunca vai ser bom o suficiente. Nunca vai encontrar a segurança. É o que Martinho Lutero viveu quando ele se entregou ao monastério, abandonou a sua carreira brilhante de advogado, a cultura que ele tinha herdada pelo pai, e ele, depois que quase morre no caminho, ele decide, eu vou virar um monge. Só que quando ele entra no monastério, ele começa a perceber que tudo o que ele fazia não era bom. Aí ele começa a se martirizar, ele começa a se autoflagelar, porque ele pensava, tudo que eu faço não é bom diante de Deus. Eu não consigo parar de pecar, o pecado não sai da minha mente, do meu pensamento. E ele foi mergulhando numa tristeza, numa agonia. Ele não consegue enxergar o que ele poderia fazer diante de Deus para ser reconhecido e aceito por Deus. Até que ele vai ler a palavra de Deus. E o Espírito Santo mostra para ele na carta aos Romanos que a salvação vem pela fé. Que o justo viverá da fé.
Justo viver da fé é simplesmente dizer que nós vamos ter vida eterna por crer em Jesus, porque o resto Jesus faz. Isso é o justo viver pela fé. É ter vida eterna por causa da fé em Jesus Cristo, que substitui a nossa morte pela morte dele. A verdadeira conversão não é apenas renunciar ao pecado, mas também a confiança nos próprios méritos precisa ser abandonada. Crer em Jesus significa abrir mão de crer que eu sou capaz, que eu posso. É a famosa música, solta o cabo da nau. Deixa de achar que você está conduzindo o barco. E creia que o barco que te conduzirá à salvação tem um único condutor. E esse condutor não é você. Ele se chama Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus nos desafia a pensarmos e a combatermos os falsos ensinos de muitos que ainda hoje se apoiam em tradições, em ministérios, em cargos, em boa conduta ou no nome de uma denominação, como se isso bastasse para estar bem diante de Deus. É preciso ter cuidado, porque tem muita gente ainda hoje achando que ele é salvo porque ele pertence à denominação X ou à denominação Y, porque qualquer outra denominação não é salvo. Você só vai ser salvo se você pertencer a essa determinada denominação. Cuidado que isso pode acontecer conosco, se nós defendermos isso. Mas precisamos deixar muito claro que a salvação não depende de mérito humano, não depende de religiosidade, não depende de nada disso. Depende exclusivamente em crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvos. O verdadeiro caminho da fé não termina na denúncia da justiça própria, mas na descoberta da justiça de Cristo. Se tudo que vem do homem é perda, o que vem de Cristo é ganho, é graça incomparável. A vida cristã não é apenas abrir mão do que é falso, mas abraçar aquilo que é eterno. Por isso que o apóstolo não se detém em condenar o erro. Ele revela a glória do Evangelho, a justiça perfeita, imputada e vivida em Jesus Cristo. É a última parte do texto aí, a superioridade da justiça de Cristo. Vamos olhar para os últimos versículos aí, a partir do versículo 7. Mas o que para mim era lucro, ele apresenta a credencial, né? Agora ele olha para a igreja e fala assim, ó, tá vendo isso aqui tudo? Que para mim era lucro? Isso tudo eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Resumindo, tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, tudo que eu era, eu estou descartando tudo, que isso não vale nada diante daquele que eu estou considerando agora, que é Jesus Cristo, o meu Senhor, o que vai garantir a ressurreição dentre os mortos, a vida eterna para mim. Ele desmascara o perigo da confiança humana, a futilidade da justiça própria
E agora ele olha para o tesouro mais precioso que ele recebeu gratuitamente pela fé, Cristo Jesus. Ele nos oferece uma paz profunda e segura, dizendo: Cristo é suficiente. Irmãos, isso nos dá muita alegria e tranquilidade no coração, em saber que não depende de nós. Cristo é suficiente. Você não precisa carregar o peso de tentar ser bom o tempo todo, nem se esgotar tentando conquistar a aceitação de Deus pelas suas próprias forças. Ele já fez isso por você. Lembra quando Jesus confrontando os fariseus e fala para eles: vocês estão impondo uma carga muito pesada nas costas do povo. Vocês estão impondo um fardo muito pesado que eles não podem carregar. Venha, aprenda de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus estava confrontando os mesmos judeus em outra situação, em outro lugar, mas eram judeus que colocavam na lei a garantia de serem salvos. Jesus estava falando: joga tudo isso fora, abandona isso pelo caminho, me siga que eu sou a fonte de água viva. Venha, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso em mim para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Como me entristece quando alguém tenta me convencer com todas as forças que precisa depender da religião, que precisa depender do dogma da igreja, que precisa depender de alguém que ele chama de sacerdote, que vai mediar a vida dele diante de Deus, que precisa depender de igreja, que precisa depender de pagar promessa, que precisa depender de dar esmola, que precisa depender de boas obras para ser salvo. Isso tudo é carga imposta nos ombros, que o ser humano não é capaz de carregar. O servo de Deus chamado John Bunyan, ele escreveu uma alegoria sobre o evangelho muito interessante, que se você não leu, você deveria ler. Um clássico dos cristãos, que é O Peregrino. De uma forma bem lúdica, bem interessante, ele mostra como que é difícil carregar o peso da religião, o fardo nas próprias costas. E como a caminhada se torna tranquila quando você se encontra com Jesus e Jesus arranca o fardo das costas e você passa a olhar para ele e fala: eu não preciso de nada disso, eu preciso é do Senhor Jesus para guiar e orientar a minha vida, porque é só por ele que eu vou ser salvo. Isso traz muita alegria e muita segurança no nosso coração. Paulo usa uma linguagem contábil, né? O que para mim era lucro, a partir de agora eu comecei a ver como perda. Aquilo para mim que era bom, agora eu olho que é desnecessário. Se você encontrou uma mina de diamante, para que você vai ficar apegado com notas amassadas dentro da sua carteira? Se nós encontramos a fonte da vida, por que se preocupar com coisas passageiras dessa terra? Se nós fomos resgatados por Jesus e Ele pagou o preço pelo nosso pecado, por que se preocupar com as acusações que o diabo tenta lançar na sua vida todos os dias, olhando para você: você não é bom, você não presta, você já fez isso de errado, você fez isso que não vale nada, você é uma vergonha no meio da igreja que você está indo, porque você lembra o que você fez? Isso são acusações que Satanás tenta colocar na sua vida todos os dias. E Jesus olha para você e fala: você está perdendo tempo pensando nisso,
porque eu paguei o preço pelo teu pecado, eu te comprei, eu te redimi, hoje você é meu filho, hoje você é meu, eu paguei o preço pela sua vida, entra no gozo do teu Senhor, confia exclusivamente em Jesus e abandona o fardo pesado do pecado que está em suas costas. Quando nós agimos assim, o Espírito Santo abre o nosso entendimento. E a nossa preocupação a partir de agora é louvar e adorar a Deus e viver uma nova vida que só o Evangelho pode nos oferecer. Aprenda com o apóstolo Paulo que é só em Jesus, que Jesus Cristo é suficiente. Paulo termina dizendo que viver achados nele, isso é descansar na graça que nos transforma, sabendo que nada que possamos conquistar por nós mesmos se compara à riqueza de ter Cristo habitando em nós e ser conduzido por Ele em cada aspecto da nossa vida. E para terminarmos, irmãos, o que é mais fácil? Defender o seu currículo a qualquer custo ou abraçar o currículo de Jesus na perfeição que Ele tem e entregar o currículo dele no lugar de entregar o seu? Qual que é a garantia de sucesso? Apresentar o seu currículo ou apresentar o currículo de Jesus? Paulo nos desafia a olhar além das nossas realizações, dos nossos títulos, das nossas tradições e do nosso mérito. Tudo que pensamos ser lucro diante de Deus precisa ser depositado aos pés da cruz. Tudo isso comparado a Cristo é refúgio, é lixo, é sujeira, é perda. O verdadeiro ganho é conhecer Jesus pessoalmente e ser amigo de Deus. Ser encontrado nele, viver plenamente dentro do círculo da sua graça. Porque debaixo das suas asas você estará seguro. A vida cristã não se mede pelo acúmulo de títulos, de coisas, de boas obras, pelo que mostramos, pelo que conquistamos, mas por Cristo que habita em nós. O mundo precisa olhar para você e enxergar Jesus. O mundo precisa olhar para nós e não enxergar o velho homem, mas enxergar Jesus Cristo brilhando na nossa vida. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais percebemos que tudo que antes nós julgávamos importante perde o valor diante da glória de Jesus. Nossa alegria, segurança e identidade não vem das nossas obras, do nosso esforço ou da aprovação humana, mas do tesouro que é viver em Jesus por Ele, confiando inteiramente na sua graça. A carta aos Filipenses, que são conselhos de amigos para amigos, cheio de alegria, agora nos ensinou a deixar o nosso coração pecador de lado e colocar Cristo como o único tesouro que devemos buscar na nossa vida. Ela nos lembra que toda confiança em nós mesmos, em nossas obras, em nossos títulos, na tradição é fútil diante da glória de Jesus. O verdadeiro ganho é ser achado nele, viver em sua graça, experimentar seu poder, transformar e caminhar em comunhão com os seus sofrimentos e a sua ressurreição. Assim nós aprendemos que a justiça que vem de Deus não é algo que nós conquistamos, mas é graça. É dom que recebemos quando nós nos rendemos completamente a Jesus. Isso conforta o nosso coração, porque não depende de nós, depende dele. Ele é Deus, ele é perfeito, ele é todo-poderoso, ele nunca falha. A gente, por melhor que a gente seja,
a gente vai falhar. A nossa esperança, quando está firmada em Jesus, quando não está repousando em nós mesmos, mas na rocha eterna, como a palavra de Deus nos promete, em João 10, 28. O próprio Jesus dizendo: eu lhes dou a vida eterna, e por causa disso vocês jamais perecerão. Ninguém vai tirar você das minhas mãos. É Jesus que está dizendo isso. A nossa salvação está garantida. A vida eterna é certa. Para todos? Não. Para aqueles que confiam em Cristo. Para aqueles que confessam que Jesus é Senhor com a sua boca e crê com o seu coração. Ele, o único justo, o único Senhor e o único Salvador. Amém? Vamos orar mais uma vez? Em seguida nós vamos cantar e encerrar o nosso culto. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelo teu Espírito jogar luz sobre ela e nos fazer entender que nós não valemos nada, que o Senhor é tudo, que o teu Filho Jesus é suficiente. A morte dele naquela cruz nos deu vida, vida eterna. Se Jesus pagou o preço naquela cruz por mim, eu não vou precisar pagar com a minha alma no inferno, porque Jesus comprou o meu direito de estar eternamente com o Senhor. Eu te louvo por isso. Glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Muito obrigado. Eu nunca merecia isso. Eu nunca teria condições de fazer algo para merecer essa graça infinita. Mas eu te louvo porque o Senhor nos amou. Eu te louvo porque o Senhor amou a sua igreja. Eu te louvo porque o Senhor amou os seus filhos. E eu clamo, Senhor, por aqueles que ainda não tiveram esse entendimento precioso, que possam encontrar no Senhor a segurança de vida eterna. Que o teu Espírito transforme vidas. Que falsos ensinamentos sejam rechaçados da nossa vida, da vida da tua igreja. Que o Senhor nos ajude a confiar na sua palavra e não confiar em ensinamentos humanos. Fica conosco, Senhor. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.